Ok, dando continuidade ao conteúdo de camada de aplicação. Mais uma pergunta. De qual serviço de transporte uma aplicação necessita? Bem, aqui é um ponto que mostra, que deixa bem claro a importância de você ter um conhecimento sobre redes, mesmo que você não tenha pretensões de se tornar um especialista na área. De qual serviço de transporte uma aplicação necessita? Bem, primeiro vamos definir aqui, está resumido alguns pontos. Em cima dele, você vai conseguir ver o que de fato precisa, cada um. E ajudar você a decidir qual protocolo utilizar na sua aplicação. Porque mesmo você trabalhando, por exemplo, na camada de aplicação, desenvolvendo uma aplicação, você precisa definir qual protocolo da camada de transporte será utilizado na sua aplicação. Então, está aqui separado em 3 pontos, em perda de dados, temporização e banda. No que diz respeito à perda de dados, algumas aplicações, por exemplo, aplicações que trabalham com áudio, elas conseguem tolerar algumas perdas. Então, esse é um ponto que vai auxiliar na sua tomada de decisão. Você precisa ter consciência de até que ponto a aplicação vai depender da camada de transporte. Outras aplicações, como, por exemplo, transferência de arquivos, o Telnet, que é um protocolo de acesso remoto a conteúdos, eles já exigem uma transferência de dados 100% confiável. Então, se você trabalha com uma aplicação que vai ter transferência de arquivos, você tem que ter consciência de que a transferência de dados necessita de confiabilidade 100%. E aí nós já vimos em aulas anteriores como é que eu consigo isso. Utilizando o protocolo TCP da camada de transporte. Porque ele, por si só, já garante isso. Se você optar por utilizar o UDP para uma transferência de arquivos, para você ter essa transferência de dados 100% confiável, você vai ter que desenvolver em nível de aplicação. É meio complicado, né? Você conseguir desenvolver, até porque você vai ter que dedicar um tempo extra bem considerável para que sua aplicação tenha isso. Né? Não é uma regra, mas, enfim, o TCP já lhe garante isso, sem que você tenha que criar uma linha extra qualquer de desenvolvimento, de programação. Temporização. Algumas aplicações, como, por exemplo, telefonia de internet, né, que é a VoIP, jogos interativos, né, essas aplicações, elas exigem um baixo atraso. Ela consegue tolerar, mas o atraso tem que ser mínimo, né, pequeno, para que ela tenha efetividade, né, na sua aplicação. Já você tem, por exemplo, a banda passante, no que diz respeito à banda, largura de banda. Algumas aplicações, como, por exemplo, multimídia, exigem uma banda mínima para ser efetiva. Ou seja, você tem que ter, no mínimo, X de banda para poder ela ser efetiva. E aí, você pega, por exemplo, aplicações como o YouTube. O YouTube você tem uma largura mínima, mas aí ele consegue automaticamente, ele é configurado, né, para funcionar alterando a resolução do vídeo proporcionalmente à banda que você tem. Se você tiver uma banda, uma largura de banda grande, né, consideravelmente grande, ele aumenta a resolução da imagem. À medida que a a banda diminui, ele diminui a resolução para manter o funcionamento da aplicação. Mas ele exige uma banda mínima. Não é qualquer banda que vai rodar a aplicação multimídia. Já tem outras aplicações que elas são elásticas. Elas melhoram quando a banda disponível aumenta, que é o exemplo que eu falei do YouTube. Né? O YouTube ele melhora de acordo com a banda disponível e reduz, né, também de acordo com a redução dessa banda. Então, precisa ter convicções de que existem esses tipos de aplicações, e aí, em cima disso, você determina
como é que vai ser essa aplicação que você vai desenvolver e, obviamente, qual protocolo você vai utilizar da camada de transporte. Aqui um resumo rápido de pré-requisitos, requisitos comuns de transporte de uma aplicação. Quando você trabalha com transferência de arquivos, no que diz respeito à perda, não pode ter perda, a banda pode ser elástica, né, e ela não tem nenhum tipo de sensibilidade ao atraso. Né? Seria até contraditório. Quando você trabalha com a transferência de arquivos, como ela não é sensível ao atraso, aí você pode trabalhar com TCP, que o TCP ele garante a entrega, mas para garantir essa entrega você pode ter um tempo, você pode ter um atraso grande, né, nessa entrega. Aí vem tudo aquilo que a gente viu na camada de transporte. Você tem um atraso por conta da multiplexação, você tem um atraso porque pode ter perda de pacote, ou perda de, ou erro, né, no envio das mensagens. Você pode ter o buffer que é utilizado, né, que vai também garantir a entrega, mas vai aumentar o tempo, ou seja, aumenta esse atraso. Mas aí você, na transferência de arquivo, você tem essas características. Né? Como ela não é sensível ao atraso, então você pode trabalhar com TCP. O e-mail, mesmo caso, né? Não tem perda, a banda também pode ser elástica, né? Ele se adequa à realidade da banda, né? Para mais ou para menos. Também não é sensível ao atraso, ele não sofre com atraso. Quando assim, não sofre de respeito a garantir o seu serviço, não é o usuário. Obviamente que o usuário, se tiver atraso, ele vai sofrer, ele não quer o atraso. Ele quer a resposta e que ela chegue o máximo, no mínimo de tempo possível. Documentos web, né? São tolerantes a perdas, né? Também a banda pode ser elástica e também não tem nenhum tipo de sensibilidade, né? Exigência por atraso. Agora, você trabalha com áudio em tempo real, vídeo em tempo real, aí não, aí você tem, ele é tolerante à perda, é tolerante, né? Pequenas perdas podem, ele aceita, né? Tolera, aceita, mas você exige banda mínima. A áudio fica em torno de 5 kilobits a 1 mega, o vídeo entre 10 kilobits e 5 mega. Né? São as bandas médias necessárias para você ter áudio ou vídeo em tempo real. É sensível a atraso? Sim, né? 100 milésimos de segundo, em média, é o tempo que ele aceita, né? Ou seja, ele é sensível a atraso, mas também não é radical ao ponto de assim, não, atrasou qualquer coisinha, eu tô fora, não. Até 100 milésimos de segundo, em média, é tolerado como atraso. E aí ele continua funcionando. É muito comum, né? Às vezes você está assistindo alguma transmissão, né, desse real time, né, tempo real, e aí, às vezes você pode pedir para um usuário, você pode até fazer esse teste, né? Essas lives que estão acontecendo, na mesma rede, uma pessoa abre num celular, outra pessoa abre no outro celular. E aí você vai conseguir ver que um está vendo, né, a transmissão num determinado ponto e o outro no segundo ponto, alguns segundos, um na frente do outro. Né, porque há uma tolerância ao atraso. E aí a casa tendo esse delay em relação a um usuário e outro, vendo a mesma transmissão. Mas você não perde, né? Não perde a transmissão. Se você trabalhar com armazenamento de áudio e vídeo, aí a perda é tolerante. A banda também é igual à transmissão em tempo real. Só que a sensibilidade ao atraso continua, mas ela vai para casa de alguns segundos. Né? Então, você tem um atraso maior, já que não é ao vivo, né? Apenas armazenamento. Então, o atraso ele é um tempo maior de aceite. Os jogos interativos, né, bem parecido com a transmissão em tempo real, ele tolera algumas perdas. A banda é em kilobits por segundo, né, não é uma banda tão alta em relação ao vídeo em tempo real. E também é sensível a atraso, na mesma casa dos 100 milésimos de segundo, que é utilizado nos áudios e vídeos em tempo real. Como é que é o serviço dos protocolos de transporte da internet? Aqui é praticamente uma continuação, um reforço do conteúdo lá de camada de transporte. Como eu falei, é muito difícil, não tem como você falar de uma camada sem citar, sem exemplificar o vizinho. O vizinho da camada de aplicação
é a camada de transporte, ela não tem vizinho na parte de cima, né? Assim, diferente da camada de transporte, que tem vizinho em cima e embaixo. A camada de transporte tem o vizinho em cima, a aplicação, e o vizinho embaixo, a camada de rede. Então, quais são os serviços do protocolo de transporte da internet? Nós já sabemos que o TCP ele é orientado à conexão, né? Já vimos. Que a conexão requerida é entre os processos cliente-servidor. Só agora a gente fala de cliente-servidor, lá na camada de transporte a gente não falava disso. Falamos apenas da conexão orientada à conexão. Agora não, a gente está falando da conexão entre o cliente e o servidor. O TCP tem um transporte confiável, já sabemos, entre os processos de envio e recepção. Também tem controle de fluxo, né? O transmissor não sobrecarrega o receptor. Isso é a característica do controle de fluxo, né? Ele garante, né, que o transmissor não vai sobrecarregar o receptor. Se quiser bagaceira, é só tirar o TCP nesse lugar bem aí e botar o UDP. Controle de congestionamento, protege a rede de excesso de tráfego, mas sempre lembre-se desse detalhe, né? Essa perguntinha que sempre cai em prova de certificação, concurso para analista, remete a isso aqui, ó. Mesmo com tudo isso, as palavras são bonitas e confundem, a pessoa vem vendo, né? Vai olhando. Todas essas características do TCP, orientado à conexão, tem transporte confiável, tem controle de fluxo, controle de congestionamento, aí vem a pegadinha, né? E também garante temporização em banda. Não, não tem isso. Ele não tem garantia de temporização. Tipo assim, eu garanto, certo, que o tempo máximo de atraso vai ser 100. Não. Quem tiver aqui antes é o que a aplicação tolera. Ó. Até em 100 milésimos de segundo, esse tipo de aplicação tolera. Ele é sensível ao atraso. Sim, mas até isso aqui, se pular para 200, 300, a conexão cai. Não confunda isso aqui de sensibilidade aceita, de atraso máximo aceito por uma aplicação, não confunda com garantia de temporização e garantia de banda mínima. Estes dois serviços o TCP não oferece. O DP nem precisa, né? O DP já não tem isso aqui, né? Já não tem transporte confiável, nem controle de fluxo, garantia de temporização e banda mínima que ele não vai ter também. Aí, olha o detalhe, ó. Não tem garantia de banda mínima, eu vou voltar aqui agora. Questionamento que vocês fazerem. Beleza, eu vou trabalhar com TCP, ele não tem garantia de banda mínima. Aí, quando eu olho bem aqui, ó, áudio e vídeo, ó, eu posso dizer que a transmissão em tempo real de áudio e vídeo exige uma banda mínima, ó, 5 kilobits aqui, ó, ou 10 kilobits. São bandas mínimas. Se você desenvolver uma aplicação dessa, para você não ter dor de cabeça e todo mundo dizer que sua aplicação não presta, porque ela cai direto, vai ficar aquela confusão. O problema está na aplicação ou na conexão de internet? Né? O primeiro que vai ter uma briga aí para decidir onde está o erro. Mas onde é que eu quero chegar? Se você você trabalha com desenvolvimento, não tem nada a ver com rede, só está vendo o conteúdo de rede porque é o jeito, senão não passa dessa disciplina. Seu negócio é programar, é Java, é Python, por aí vai. Aí você desenvolve uma aplicação, está desenvolvendo uma aplicação que vai ter transmissão de áudio ou de vídeo em tempo real. Mesmo você utilizando o TCP, com esse monte de vantagens, né, você não vai ter, você precisa que a rede tenha pelo menos 10 kilobits de banda para trafegar esses dados. Você tem que garantir essa banda. O protocolo bem que diz, olha, não oferece garantia de banda mínima. Isso quer dizer o quê? Que você, usuário, vai ter que desenvolver. Se você precisa disso, você vai ter que desenvolver nível de aplicação. Ou, então, o gerente da rede, através do QoS, que é o que isso mais faz, vai garantir que aquela aplicação tenha isso. Ou seja, quando as outras aplicações começarem a rodar na rede, lá nos roteadores vai estar configurado que para aquela aplicação X vai ter tantos megas dedicados. Aí, por mais que a rede oscile,
através de QoS, eu consigo garantir que esta aplicação tenha pelo menos essa banda. Você pode pensar aqui que é uma banda pequena, 1 mega, mas a gente está falando de uma aplicação isolada. E nas estruturas de rede, o que vai ser mais comum é você ter dezenas de aplicações trabalhando ao mesmo tempo, né, trocando dados pela rede, e dezenas de usuários. Você imagine, por exemplo, todos vocês no ambiente da universidade. Se você pensar, o número de aplicações não é tão grande, mas a gente tem um número de usuários muito grande utilizando a mesma aplicação. São muitos usuários, principalmente de 8 às 10, de 2 às 6, né? Horário que tem mais aluno, trabalhando. Ou vai estar dentro do SIGA, ou vai estar utilizando o WhatsApp, ou vou estar utilizando o web. O número de aplicações é pequeno, mas o número de usuários trabalhando na mesma aplicação é grande. Então, quando você multiplica esse número de usuários pela banda mínima necessária para cada aplicação, aí você tem uma banda grande. Você imagina assim, 600, 800 usuários no mesmo momento, todos estão utilizando o WhatsApp, trocando mensagem. Então, é 600 vezes a banda mínima necessária para mandar mensagem pelo WhatsApp. Então, nessa hora, eu vou precisar, através de QoS, garantir banda para aquela aplicação. O DP, nós já sabemos, né, transferência de dados não confiável entre os processos transmissor e receptor, e não oferece tudo isso que o TCP oferece. Estabelecimento de conexão, confiabilidade, controle de fluxo, de congestionamento, garantia de temporização e de banda mínima também. Ele não tem nenhum tipo de recurso desse. Aqui eu tenho um resumo de alguns protocolos, que obviamente vão ter que trabalhar com a camada de transporte na internet. A aplicação, o exemplo de aplicação, nós temos e-mail, que é bastante conhecido. A aplicação, o e-mail, que é o que todo mundo conhece. Mas o e-mail, o protocolo para poder essa aplicação funcionar é o SMTP. Se você desenvolver uma aplicação que vai enviar mensagens por e-mail, você tem que ter um entendimento sobre o SMTP, que é o protocolo utilizado para envio de e-mail. A RFC, a documentação do SMTP, é a de número 821, como se fosse uma lei. Certo? É que diz tudo como é que ele funciona, o que tem que ter, o que pode, o que não pode, qual a porta, né, que ele trabalha. E qual o protocolo de transporte que o SMTP, ou seja, que o e-mail utiliza, é o TCP. Exemplo de outra aplicação. Eu quero uma aplicação que me permite acessar terminais remotos. Terminais remotos são os clientes de uma arquitetura de rede, cliente-servidor. Você vai ter vários clientes, né, vários hosts na função de cliente. Eu preciso acessar remotamente esses terminais. Então, existem aplicações para isso. Um exemplo de aplicação é o Telnet, né? Aliás, exemplo de aplicação não, um exemplo de protocolo. Né? Se eu posso citar aqui para vocês o exemplo de aplicação, o PUT. Né? O PUT é uma aplicação, não é um aplicativozinho simples. Né? Tem menos de 400K de espaço de armazenamento, bem pequenininho. Você pode ir no Google e botar PUT, P-U-T-T-Y. É uma aplicação. Né? Através da aplicação PUT, eu posso escolher utilizar o protocolo Telnet. Aí, através disso, eu consigo acessar remotamente, por exemplo, um servidor. É usado para o lado do bem, né? Acessar o servidor para dar suporte. É para o lado do mal também, né? Para o hacker, né? Descobrir e acessar um servidor remotamente e fazer um estrago. A RFC do Telnet é a 854. Qual o protocolo que ela utiliza na camada de transporte? TCP também. Aplicações web. Né? A aplicação web, o protocolo é o HTTP. A RFC é a 2068. Protocolo TCP também. Como é que eu trabalho com transferência de arquivos? Existem várias aplicações para transferência de arquivos. Normalmente, o protocolo que esse aplicativo, essa aplicação, utiliza é o FTP.
né? É um protocolo que você vai utilizar na aplicação que você desenvolver, se o objetivo for transferir arquivos. A RFC dele é 959. Você botar no Google aí, ou lá no site do ETF, RFC 2068, aliás, 959, você vai encontrar toda a documentação do FTP, criação, enfim, tudo. A documentação completa dele. Streaming multimídia. Tem o RTP, protocolo utilizado. Ou, eu dei o exemplo aqui de um proprietário, né, o Real Network. Esses sistemas de vídeo, né, você pode desenvolver, no caso aqui, se você desenvolver uma aplicação para transmitir vídeo, multimídia, né, áudio ou vídeo, se você usar o RTP, né, ele é aberto. Você pode criar uma aplicação e utilizar esse protocolo. Só procurar, você encontra ele facinho. Para trabalhar gratuitamente, você vai ter acesso a todo o conteúdo para você entender como fazer uso dele na sua aplicação. Já o Real Network não, é fechado, é proprietário. E eles trabalham com os dois, ó, TCP ou DP. Você pode escolher se a sua aplicação vai transmitir multimídia pelo TCP ou DP. Mas a grande maioria dos streamers multimídia trabalham com o DP, para ter desempenho na transmissão. Aí tem alguns exemplos aqui, servidor de arquivo remoto, ó, telefonia de internet, que é uma aplicação, apesar de ser transmissão multimídia, mas como o telefonia é um serviço grande e bem específico, né, você pode usar o mesmo protocolo, ó, o RTP, que é aberto, né, é de domínio público, para você desenvolver algum tipo de aplicação que utilize telefonia por internet. Normalmente trabalha com UDP. Ainda camada de aplicação, a gente vai falar dos protocolos HTTP, né, camada de aplicação, mas isso aqui vai ficar para a próxima, né, para o nosso próximo encontro. Deixa eu garantir aqui a gravação dessa segunda parte.